cinema aí para a vida do Richard Rios, né? Porque, vou te dizer, pelo menos na minha opinião, ele foi o melhor jogador em campo. Ele foi o autor do gol da vitória, foi quem criou oportunidades, joga com uma personalidade incrível. Ele, depois do gol, né, pediu silêncio à torcida, né? Fez aquele psh, assim para uma parte da torcida. Acabou vaiado. Teve até a musiquinha, né? Richard Rios, presta atenção, mais respeito com a torcida do Verdão, né? Saiu vaiado para o intervalo. Depois voltou ao segundo tempo, continuou fazendo um grande jogo. Quando foi substituído no finalzinho do jogo, pediu desculpas. A torcida, né? Saiu fazendo assim para a torcida, desculpa. E a torcida o aplaudiu ao deixar o gramado. Que noite para Richard Rios e uma noite, eu diria, também preocupante para o Palmeiras, né? Porque apesar da vitória, de novo, o futebol ficou bastante aquém do que a torcida especialmente espera, né, Manso? Até o momento do gol, que já sai depois dos 40 do primeiro tempo, o Palmeiras tinha criado praticamente nada no jogo, né? Nada. Praticamente nada. O Rios ele tinha um papel importante hoje, né? O Palmeiras enfrentou um Cerro que vinha com uma linha de 5, se formou de novo com o Bruno Fux como um híbrido ali, né? Ele defendia como lateral direito. Quando o Palmeiras atacava, ele era um terceiro homem na saída de bola com o Murilo e com o Gustavo Gomes. O Piquerez, na hora de atacar, era quase um ponta pelo lado esquerdo. No início do jogo, era o Estevão pela direita, Facundo Torres, Veiga e Vitor Roque pelo centro. O Rios surgia como um sexto homem do ataque para tentar criar uma superioridade contra a linha de 5 do Cerro. É algo que o Abel usa muitas vezes, tentar ter um homem a mais nessa última linha de ataque. E ele se projeta muito bem ali pelo lado direito. Acontece que... O melhor lance do Palmeiras até o gol é uma jogada do Rios pela direita, ele cruza rasteira, a bola atravessa toda a área e o Piquerez vem bater do outro lado, uma bola rasteira, né? Que a bola acaba saindo. E num time que não ia tão bem, de fato, o Rios era um dos melhores jogadores do Palmeiras. Bom frisar, logo com 11 minutos de jogo... Veiga se machuca. Sai o Rafael Veiga, estou até trocando aqui o campinho, entra o Felipe Anderson. Aí a informação, só que muda... até nosso companheiro Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, apurou que houve uma luxação no ombro do Rafael Veiga. Nossa Senhora, isso aí é chato, cara. Isso é chato. O que muda aqui é o seguinte, mudou bastante a configuração, porque o Felipe Anderson passa a partir um pouquinho mais da direita, o Estevão mais próximo do Vitor Roque. A gente sempre pediu tanto para ter uma oportunidade de ver o Estevão mais por dentro. O Bruno Fux fazia aqui na saída de bola. Era mais ou menos esse trio, Piquerez aberto aqui. E o Felipe Anderson era quem abria mais campo por esse lado. Quando o Palmeiras atacava, era basicamente isso, e a chegada do Vitor Rios para ser um sexto homem nessa fase. Vitor Rios é nosso companheiro jornalista. Richard Rios. Que ele juntou o Vitor Roque. Já foi, inclusive, Vitor Roque. Trabalhou na CBF. Então, um abraço pro Vitão. Trabalhou com o Ronaldo. Aqui é o Richard Rios. Trabalhou com o Ronaldo, né? Isso, trabalhou com o Ronaldo Fenômeno, exatamente. Enfim, o Richard Rios fazia aqui esse papel. Só que o Palmeiras, de novo, era um time que não fluía com bola, né? É verdade. Muita dificuldade de criar oportunidade, de gerar oportunidade. A jogada do gol é a melhor trama do Palmeiras no jogo. Ela parte de um passe do Murilo na saída de bola, em que ele encontra o espaço entre lateral e zagueiro do Cerro Porteño. Espetacular. Um passe espetacular para o Facundo Torres. Aí o cruzamento pega do outro lado, do lado oposto, o Felipe Anderson. Bate para dentro e o Richard Rios faz o gol. O segundo tempo eu esperava até que o Palmeiras pudesse crescer. O Cerro Porteño ameaçava sair um pouco mais para o jogo, um jogo um pouco mais aberto, com um pouco mais de espaço. O Palmeiras até teve chance para ampliar, melhorou um pouco. Já depois do gol mesmo, nos últimos minutos de primeiro tempo, chegou a ter uma outra oportunidade. Fez um gol, né? Que foi anulado. Fez um gol que foi anulado. Com o Vitor Roque. Vitor Roque. Imagina, tristeza. Ele não está conseguindo. O negócio está difícil. O lance do gol era o lance que pegava ele numa condição mais favorável ao tipo de jogo dele, né? É verdade. O passe em profundidade, ele ganha no corpo do defensor, né? Ele escora o defensor com o corpo para ficar com o campo livre à frente dele para penetrar. Mas ele estava impedido. O importante é que ele saber usar isso psicologicamente. Não valeu no jogo, mas para ele valeu o gol. Pois é. Ele desbloqueia. Ele fez o gol, né, ali. Fez o gol. E o impedimento foi milimétrico, né? O VAR precisou entrar em ação. A linha traçada, você nota que ela é muito... Isso, a linha ficou muito justa, próxima, né? Mas o lançamento foi bom, a arrancada do Vitor Roque foi muito boa, a finalização também. Para azar do Palmeiras e do Vitor Roque, ele realmente
estava impedido. 7º jogo do Vitor Roque, imagina a ansiedade, né? 7º jogo, nenhum gol marcado até agora. O menino deve estar daquele jeito aí, pensando nesse primeiro gol. Logo que chega, com esse investimento, com essa expectativa, maior contratação da história, é natural. do Se não começa a fazer gol, né, assim, logo no início e depois, parece que vai te machucando, vai te incomodando, o torcedor vai ficando impaciente. Agora, a lesão do Veiga atrapalha também, né? A parte da criação do Palmeiras. O Felipe Anderson tem outra característica, né, Massu? Mas o Maurício é só característica, né? O Maurício deve estar perto de voltar, né? Não é só a questão da característica. O Maurício estava no banco, inclusive. Posicionamento em campo também, né? Não, é questão de um jogador que ainda não... Ele próprio deve estar se pressionando, porque é um jogador que desde que ele chega com a expectativa de um impacto grande no nível de termos de nível de jogo, ele ainda não conseguiu oferecer isso, né? Então, até sob o ponto de vista de rendimento, não é um jogador que venha conseguindo ter corresponder à expectativa que foi gerada na contratação dele. Teve um lance, mas que tiveram outros. Pega o Felipe Anderson, ele recebe uma bola bem na ponta esquerda aqui, aí tem um defensor do Cerro, e o lateral, o outro defensor, estava ali dentro da área, tinha alguns metros. Cara, ele pega a bola daqui, eu e o Felipe, a gente vendo, ele cruza de perna esquerda. Cara, jogador dessa qualidade leva dentro, cara, sabe? Assim, de lucidez, claramente. Ali parece que é uma insegurança de tentar fazer algo. Né? Eu pego com o pé trocado e eu cruzo uma bola, que é lógico, ela vai lá longe, e aí você não tenta uma jogada. E o torcedor vendo isso, realmente ele gera um tipo de situação para ele que fica um pouco pesado. O fato é que, sim, tá custando um pouco ao Palmeiras, ao Abel, e acho que isso eventualmente acontece em times de futebol. Essa mudança mais brusca, mais drástica de time, de formação, de espinha dorsal de time, que o Palmeiras não vivia há tanto tempo, né? Várias temporadas fazendo pequenas mudanças. Isso está custando um pouco ao Palmeiras você conseguir engrenar em termos de jogo coletivo, de fluir, os jogadores se conhecerem, se entenderem, a própria comissão dominar totalmente o que cada jogador pode fazer, de que maneira prefere receber a bola, em que zona do campo. Acho que tudo isso ainda não aconteceu nesse Palmeiras. Até a formação do meio-campo, né? Tá difícil de entender, por exemplo, quem são os titulares ali dos volantes. Aparentemente, hoje, eu fiquei com a impressão de que esse é o time titular. Mas o Martínez joga mais do que o Aníbal, por exemplo. Tenho a impressão que o Aníbal protege um pouco melhor o sistema defensivo do Palmeiras, embora aparentemente o Martínez tenha um pouco mais de qualidade de jogo, né, com o Richard Rios. Mas não é tão diferente, é que o Martínez ele chegou realmente super bem, né? Se adaptou também, como o Aníbal quando chegou se adaptou super bem. Só que a fluência dessa questão do jogo, ele depende. Nem o Estevão ele está conseguindo também criar tantas opções do que ele já conseguiu fazer. Então o pessoal está conseguindo mesmo encontrar. E se mais alguém não ajudar o Estevão nesse sentido, vai ficando mais fácil, de repente, de marcar. Porque eu vou rodear ele aqui e vou deixar, de repente, outro cara com a bola do Palmeiras que também não está fazendo tanta diferença. Acho que tem as ausências também, né, dos laterais do Palmeiras que ajudavam ali, né? Tanto o Marcos Rocha como o Mike, né? Eles faziam ali junto com o Richard Rios uma trinca pelo lado direito que acabava ajudando no jogo do Estevão, causava uma certa dúvida nas defesas adversárias. E sem Mike, sem Marcos Rocha, ficou um pouco mais previsível o lado, né? O lado está entregue ao jogador que abre campo por ali, porque o Bruno Fux não vai fazer essa ultrapassagem. Ele é mais um jogador para ficar na proteção. É só um zagueiro ali. Aí por isso que esse tipo de situação que acontecia só pela direita, essa parte por dentro, os caras têm que ajudar realmente esse Palmeiras. Mas esse Cerro, ele também se demonstrou um time organizado, um time aguerrido, um time que não vai ser, se for esse padrão deles, né? Não vai ser muito fácil realmente você tirar pontos dele assim. Então a vitória para o Palmeiras, aquilo que a gente a princípio acredita e fala, é super importante você vencer, mesmo que você não jogue bem, porque daqui a pouco você vai poder melhorar e a pontuação sua na tabela, ela segue te dando essa condição de não passar pelo menos o desespero com a má atuação e falta de ponto na tabela. A esperança do torcedor do Palmeiras, claro, no trabalho do Abel, um trabalho já longevo e sempre deu resultados, né? O Abel, ele tem essa capacidade de remontar o time a cada temporada e ter sucesso, se imagina que ele vai conseguir de novo dessa vez. E nas estreias e nos retornos, né? Por exemplo, tem Maurício, tem Paulinho para entrar no time.
o Veiga, quando voltar a jogar bem, né? Hoje se machucou, não vem num bom momento o Veiga, né? Jogando perto daquilo que ele está acostumado a jogar, mas especialmente Maurício e Paulinho podem dar uma outra cara. O que o Palmeiras conseguiu, e nesse grupo era muito importante fazer isso, o Palmeiras, obviamente, ele é o favorito a passar em primeiro desse grupo, claramente. Agora, era importante, até sob o ponto de vista de ter uma campanha boa, de não ter apuro nas rodadas finais, era chegar ao jogo de La Paz da terceira rodada com 6 pontos. O Palmeiras agora vai enfrentar o Bolívar em La Paz. É um jogo que, eventualmente, ele pode até administrar. Eu não vou mandar para altitude alguns jogadores que são importantes na espinha dorsal, porque é um jogo de característica muito diferente. Ele tem até esse conforto. Mesmo que ele perca o jogo em La Paz, é muito difícil que ele fique numa situação dramática no grupo, né? Ir para esse jogo com 6 pontos dá uma tranquilidade. Essa famosa gordurinha, você tem que ganhar, cara, o jogo, porque senão você fica correndo atrás, ainda mais quando tem essa questão do Bolívar, que você não sabe o que você vai encontrar. Ali, às vezes, são pontos que você fala assim, poxa vida, se perder é desse tipo, não tem problema. Agora, o restante, o Palmeiras não pode se dar o luxo de não ser o primeiro aí, né? Então, nesse caminho, ele já começa bem. Boa pontuação, né? E se imagina que o Palmeiras vai fazer boa pontuação no grupo, né? Porque também os adversários, apesar de tradicionais participantes da Libertadores, né? Bolívar, Cerro e Sporting Cristal, não são times assim. O Palmeiras ainda tem que botar medo em ninguém hoje em dia. Tem 2 jogos em casa ainda contra o Sporting Cristal e o próprio Bolívar. Os 2 jogos fora são jogos um pouco mais chatos. O Bolívar pela altitude, o Cerro Porteño tem um time com certa qualidade e o jogo em Assunção nunca é simples, mas assim, não tem nada indica que o Palmeiras vai ter algum drama para se classificar. É por aí. Deixa eu dar os números do jogo para vocês aqui, ó, do Palmeiras contra o Cerro Porteño, para que vocês vejam se os números explicam alguma coisa. Ó, posse de bola 58% a 42% para o Palmeiras, 486 passes trocados contra 370 a favor do Palmeiras. Os percentuais de acerto não são altos, nenhum dos lados. Os dois baixos. 83% do Palmeiras e 78% do Cerro Porteño, né? Números realmente baixos para equipes desse nível. Finalizações 16 do Palmeiras a 10, embora não parecesse que tivéssemos tido tantas finalizações, né? O jogo não aparentou que o Palmeiras estivesse finalizando tantas vezes e finalizou 7 vezes ao gol ainda, contra 4 do Cerro Porteño. No segundo tempo, num jogo mais aberto, ele acabou finalizando até mais. O primeiro tempo é que o Palmeiras finalizou 7, 8 vezes. É que também teve num lance, só que o Felipe Anderson chuta 3 vezes a bola ao gol, né? Isso. A bola vai, bate, rebate, volta, ele chuta de novo e tenta mais uma vez. Já são 3 finalizações para as contas. Impedimentos 1-1, escanteios 8 do Palmeiras, 2 do Cerro, desarmes 20-11 para o Palmeiras, faltas cometidas 9-13, um cartão amarelo para o Palmeiras, 3 para o time paraguaio. E veja que o mapa de calor é bem espalhado. Porque ele é bem espalhado. O Cerro fez muitas vezes uma boa marcação alta. Então você pode ver que ele ocupou bem o campo de defesa do Palmeiras e o Palmeiras tem o mapa de calor dele aqui na primeira fase dele de construção, que foi bem pressionado aqui. Então a bola ficou bastante vezes aqui. E o Palmeiras atacando, você pode ver que é ali na área, que é uma característica do Palmeiras, né? Terminar bastante em cruzamento. Mas a distribuição do Cerro, realmente, ele mostra no mapa que ele incomodou o Palmeiras. Ele forçou muito desses erros, né? É isso aí, Palmeiras que hoje também conheceu, assim como outros times do Brasil, seu adversário na Copa do Brasil. É a terceira fase da Copa do Brasil. Hoje houve o sorteio e a notícia não é boa para o Palmeiras. O único confronto de Série A, né? Exatamente. Integralmente de Série A. Pegou o adversário mais difícil possível nessa terceira fase. O Juliano Lima traz informações para a gente sobre o sorteio da Copa do Brasil. Fala, Juliano! Fala pessoal, tudo bem? O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil foi realizado aqui na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A fase reúne os 20 times classificados nas fases iniciais e as 12 equipes que já estavam classificadas de forma direta e estreiam na competição. Os 32 times foram divididos em 2 potes. Os confrontos foram sorteados de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF. No pote 1 ficaram os 16 melhores times do ranking. E no pote 2, os outros classificados. Nos jogos de ida, os confrontos ficaram assim: Operário do Paraná e Vasco, Fluminense e Aparecidense de Goiás, Paysandu e Bahia,
Botafogo e Capital do Distrito Federal, estreante na competição. Internacional e Maracanã do Ceará, outro estreante na competição. Retrô e Fortaleza. Brusque e Atlético Paranaense. Ceará e Palmeiras. Maringá e Atlético Mineiro. Botafogo da Paraíba e Flamengo. São Paulo e Náutico. Cruzeiro e Vila Nova. Santos e CRB de Alagoas. Novo Horizontino e Corinthians. Criciúma e Bragantino. CSA de Alagoas e Grêmio. Na terceira fase da Copa do Brasil, os clubes vão se enfrentar em jogos de ida e volta. As datas dos confrontos ainda não foram definidas, mas as partidas estão previstas para as semanas de 30 de abril e 21 de maio. Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações. Quase sempre os confrontos de um time da Série A contra um time da Série B ou da Série C. E times até sem divisão. Ou sem divisão. Do futebol brasileiro. E o Palmeiras, como a gente disse, acabou se dando mal no sorteio, deu azar, vai pegar o Ceará, confronto de Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, torcedor palmeirense, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, para mais vídeos do nosso Verdão, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!